Tá, esse aqui, já que a gente tá falando de espanhol, acho que pode ser pertinente falar sobre esse comentário também aqui. Lembrando que você, se está chegando agora na live, vai comentando, curtindo a live e comentando também as suas opiniões, suas impressões sobre os comentários que nós temos aqui e sobre o que eu tô falando também, né? Obviamente. Então, aceitar esse comentário. Ok, então o Cachorro Ninja 5210, ele disse aqui que a taxa de natalidade dos países que falam espanhol é baixa. A diferença numérica entre os falantes... Ah, tá, só para explicar, né? Contexto. Isso aqui foi um corte de uma live que eu fiz falando sobre a língua nativa mais falada no mundo. Que a segunda língua nativa mais falada no mundo é o espanhol. Logo depois do chinês, né? Do mandarim. Assim, uma forma mais padrão entre as possíveis formas linguísticas na China, no território chinês. Mas aí eu fiz esse corte porque eu achei interessante, porque essa pesquisa saiu pelo Instituto Cervantes e eu não tinha conseguido pensar numa forma interessante de abordar isso num vídeo, né? De trazer um vídeo só dedicado a falar dessa segunda língua nativa mais falada no mundo. Porque o objetivo aqui não é trazer questões numéricas, ficar pondo gráficos e dados, e eu não tenho nada para acrescentar além de expor os dados. Acho que aqui fica... Bom, a pessoa consegue talvez ter acesso a esses dados, talvez se não conhecer, né, essas fontes, eu apresento em algum outro momento. Por exemplo, na live surgiu esse assunto de língua mais falada, não lembro por quê, e aí eu achei que seria dar um corte interessante, acho que deu. O pessoal, pelo jeito, se engajou nesse vídeo, nesse corte, e... Bom, que bom, né? Porque, como eu disse, a gente está estudando e preparando esses materiais justamente para trazer isso para o público, né? E não tinha tido uma forma criativa de trazer isso, e pelo jeito ficou na live e deu certo. Saiu um vídeo, foi um corte, e é isso aí. E aí o Cachorro Ninja diz assim: a taxa de natalidade dos países que falam espanhol é baixa. A diferença numérica entre os falantes espanhol e português vai diminuir significativamente. Significativamente, né? Ele tá querendo dizer aqui porque eu falei que se algumas pessoas argumentavam que o chinês talvez seria a língua do futuro, ou que o inglês seria a língua do futuro, já que é a do presente, e eu argumentaria que uma das línguas mais importantes daqui a alguns 15, 20 anos será o espanhol, por conta dessa quantidade de falantes nativos, pela quantidade de países que falam, talvez pela idade, né, que as pessoas que falam nesse país, ou seja, é uma idade ainda de uma força de trabalho útil, né? Ou seja, adultos que podem trabalhar, integrar o mundo do trabalho por aí. Então eu argumentava que eu acho que o espanhol acaba tendo um lugar de destaque nessa possível língua do futuro. Claro, difícil dizer que isso vai ser uma língua hegemônica igual aos Estados Unidos, porque tem outras questões políticas, econômicas que envolvem isso, né? Uma parte dos países que falam língua espanhola não são uma potência econômica, ou política ou militar, enfim. A gente sabe disso, então existe uma barreira nesse sentido, mas que da quantidade de falantes, até porque nos Estados Unidos, uma boa parte dos falantes, já temos ali quase 30% da população dos Estados Unidos que fala espanhol, então é uma porcentagem muito grande dentro do próprio país que exerce esse imperialismo linguístico, econômico e militar, por exemplo, então é possível que o espanhol, por meio até dos Estados Unidos, acabe se espalhando, né? A gente já vê, por exemplo, em filmes da cultura pop, como esse último que saiu aí, que eu não vi, que é Besouro Azul, que tem como protagonistas, assim como outras séries, outros filmes dos Estados Unidos, uma família de hispânicos, né? Pessoas que são de países latinos, se não me engano, dessa aí é do México, e que falam espanhol, então isso tem um eco identitário dentro do próprio país dos Estados Unidos e também com toda a América Latina e a Espanha, por exemplo, Canárias, e aí os outros territórios que ainda falam espanhol, né? E aí o Cachorro Ninja aqui diz que com o tempo, essa diferença numérica entre os falantes de espanhol e de português vai diminuir significativamente. Segundo previsões, a maioria dos falantes de português vão estar na África e não mais na América do Sul. Não sei que previsões que ele usou de base para isso. Eu acho difícil, porque se a gente for olhar a quantidade de falantes do Brasil, a quantidade de falantes da África, no continente africano, né? Eu vou até puxar aqui para vocês os números, que isso é fácil de achar. Eu acho que isso aqui pode dar uma perspectiva, alguma referência pra gente. Como eu disse, não vai ser o número exato aqui, porque não preparei esses números antes, mas dá pra gente ter uma ideia de como eles vão ser. Selecionar aqui a tela, só um segundo, e foi na tela. Legal, então como vocês podem ver, por exemplo, aqui, se a gente olhar o número total de habitantes desses países, deixa eu só trocar isso aqui para não ficar na frente, aí. O número total de falantes aqui, de população de cada país, mais ou menos aproximado, né? Então o Brasil aqui, ó, 213 milhões de pessoas, Angola 33, Moçambique 32, então os países do continente africano são de fato os mais populosos depois do Brasil,
mas a gente tem que olhar que a diferença é muito significativa. Isso estou falando de população absoluta, não estamos falando de falantes nativos de língua portuguesa. Nós estamos falando que em Angola, Moçambique, a população total é de 30 milhões mais ou menos, enquanto que Brasil, quer dizer, tem 213 milhões ali, ou seja, é uma diferença brutal, uma diferença de mais de 6 vezes para cada país. Então, dizer que eles superariam o número de falantes, ou que a maior quantidade de falantes lusófonos estaria no continente africano, para mim já parece não ter muita base. Como eu disse, não olhei os dados que ele usou de levantamento, tô pegando os dados mais genéricos aqui, mas não sei que previsões são tão otimistas nesse ponto. Portugal, 10 milhões, Guiné-Bissau, 2, e aí começa a diminuir. Timor-Leste, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Macau, Cabo Verde e São Tomé. E aí, Macau, aliás, é um fato interessante porque eu quero fazer um vídeo ainda falando sobre a farsa do português em Macau. Talvez saia essa semana. Eu acho que sim, porque dá pra fazer tranquilamente esse roteiro e preparar esse material. Eu já tinha começado a preparar isso antes de dar essa pausa. Acho que dá pra gente poder falar sobre Macau nessa semana ainda. Então, olha só. Esses são os números populacionais, né? Agora, se a gente olhar, por exemplo, os números absolutos aqui, como eu disse, não consigo verificar essa informação, não sei de quem tá isso aqui, mas dá pra gente ter uma ideia mais ou menos, né? Então, de 200 milhões de pessoas mais ou menos no Brasil, vamos ali que quase 200 milhões falam, não sei se está desatualizado, né? Falam a língua portuguesa. Como eu disse, é bem hegemônica, assim como em Portugal, que a população hoje em dia já está em 11 e poucos milhões, né? 10 milhões e meio falam ali a língua portuguesa, o que é desesperado, porque é ali que não é sua língua e tudo mais, né? Não tem disputa de outras línguas, tem uma língua minoritária, que é o mirandês, mas que tem menos de 100 mil, menos de 10 mil falantes, então é uma língua ali que não tem como sobreviver, né? Agora a gente vê que o número de falantes em Angola, olha só, eu disse, esses números devem estar desatualizados em relação à população absoluta, não estão batendo esses números, mas supondo que chegue a, sei lá, 40 milhões de pessoas em Angola, que seja, e esses números aqui pode subir mais 3, 4 milhões, que seja, ainda assim, a gente está falando de metade, praticamente, vai da população de Angola que fala português, a língua portuguesa, assim como Moçambique também, não são países que têm uma hegemonia linguística tão grande quanto o Brasil, por exemplo, e Portugal. Para mim, dizer que vai ter mais falantes da língua portuguesa, e são os maiores países, né? Sem contar os outros que tem 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão. Para mim, dizer que o continente africano vai ser o maior polo de língua portuguesa, né, de língua portuguesa falada no mundo, para mim parece um pouco improvável. Eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, porque, como eu disse, as projeções de população não vão mudar e a população brasileira, em sua maioria, fala a língua portuguesa de forma hegemônica. Isso faz com que seja difícil que esse número de Brasil diminua de falantes, vamos dizer assim, né? A população do Brasil vai estagnar, vai chegar a um ponto que não vai crescer mais, mas mesmo que ela cresça ou comece a diminuir, a gente tá falando que a gente está falando de uma proporção de quase 6 vezes, né? Maior que esses outros países que falam português também. E ao passo que ao mesmo tempo que eles estão crescendo, né, populacionalmente, estão em franco crescimento populacional, a gente sabe que esse crescimento populacional ele não acontece da mesma forma que outros países cresceram, né? Ou seja, hoje em dia já se tem desenvolvimento tecnológico e forma de socialização, etc., de educação formal, ensino formal e vida profissional que vão fazer com que esse crescimento não seja tão à solta, assim, seja tão livre quanto se foi no passado, fazendo com que tenha um movimento ali forte de freamento, né, de frenamento desse processo de crescimento. Então, acho difícil confirmar aqui tá a pesquisa que eu pus só para achar rapidamente, acho difícil confirmar essa teoria de que uma quantidade de falantes vai acabar ficando no continente africano. Eu acho que a tendência mais óbvia é que continue sendo no Brasil, até porque não tem nenhuma ameaça linguística para ameaçar a hegemonia do português. Há uma quantidade absurda de falantes no português brasileiro, não só de falantes, mas de população, né? E a população praticamente inteira do Brasil fala o português brasileiro, sem muita disputa de outras línguas. Então, eu acho difícil que isso mude de forma tão significativa, sabe? Acho que a tendência é continuar desse jeito mesmo, né? E, muito bem, esse foi o comentário aqui do Ricardo falando sobre o crescimento populacional das comunidades lusófonas.